lado do Elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari. Bom, na verdade o meu nome é Rafael, mas eu gosto que me chamem de Fael. Hoje eu trago aqui mais um relato ao meio-dia, um relato que está mais para casos de família. Bem, então antes de começar o relato, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, quem ainda não for inscrito, deixar o like e compartilhar o vídeo se possível, galera. Nos últimos meses aí, o número de inscritos e o número de visualizações do Elite Oculta tem caído bastante. Então eu peço a vocês que compartilhem aí no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Compartilhem no Facebook, no WhatsApp, mostra para a mãe, para o pai, para a avó, para a bisavó, para a tataravó, enfim. Os relatos do Elite Oculta são relatos da família toda assistir reunido. Então vamos para o relato de hoje. E mais um recado. Você ainda que não conhece o canal depois da meia-noite, eu peço que dê uma passadinha lá e se inscrevam no canal. O link está aqui na descrição desse vídeo. É um canal muito bom de relatos. E toda noite tem relato inédito com aquelas histórias de lobisomem que vocês amam. Então vamos para o relato de hoje. Bom dia, Elite Oculta. Eu me chamo Jéssica. E hoje eu quero contar a história real de um relacionamento abusivo que eu tive há anos atrás. Na época, eu tinha 21 anos quando o conheci. Ele era 3 anos mais velho do que eu. Conversamos pela primeira vez na balada, um dia depois que eu terminei um noivado. E todos os dias ele me mandava mensagens e umas 4 vezes na semana a gente se via. Era namoro. Só que 6 meses depois, ele me disse que teria que fazer uma viagem a trabalho e ficar um mês incomunicável. Na época, não tinha WhatsApp nem Facebook, mas já tinha SMS, o Messenger e Orkut. Bem, aquilo não justificava o sumiço, mas eu não discuti. Também não tinha conhecido ninguém da família dele e ele me dizia que não tinha muitos amigos. Eu considerava aquilo aceitável, mas ele me parecia ser um cara mais reservado. Bem, neste um mês, ele realmente não mandou nem sinal de fumaça. Eu acabei conhecendo um outro cara. Quando ele voltou, não disse onde estava, e eu terminei o que tínhamos. Mas 6 meses depois, eu me arrependi, porque ainda gostava dele. Terminei com o cara que eu estava e fui falar com ele. Ele me disse que namorava também, e por isso não daria para ficar comigo. Bem, passando um mês, nos encontramos por acaso e voltamos a ficar com frequência. Porém, eu era outra. E depois de um tempo, eu dei um ultimato. Ou ele sumia de vez, ou tinha de contar à namorada que ele estava saindo comigo. Então ele revelou que logo que me conheceu, ele também era noivo. Bem, quer dizer, eu havia sido a outra nos últimos 2 anos. Enquanto eu achava que era oficial. Aquela viagem a trabalho, disse ele, era o tempo que precisava para terminar com a noiva e ficar definitivamente comigo. Mas como ele voltou e eu estava com outra pessoa, ele tentou se dar uma nova chance para o amor, disse ele. Ainda assim, ele falou que não parava de pensar em mim e que queria ficar comigo. Hoje, eu enxergo que isso era uma manipulação, mas na época eu achava que era um conto de fadas. Pensava que estávamos destinados a ficar juntos, e eu dei uma nova chance.
Mas logo ele se mudou para minha casa e foi aí que eu passei a enxergá-lo com outros olhos. Ele era obsessivo, ciumento e me perseguia. E sempre que eu saía sem ele dava uma desculpa de passar onde eu estava para checar se eu estava sendo sincera. Ele mexia no meu celular e nas minhas redes sociais. Bem, talvez por ter o rabo preso, ele desconfiava até da minha própria sombra. Bem, eu nunca fui ciumenta e sempre confiei em quem estivesse comigo, ainda que ele tivesse o histórico de traição. Bem, eu engravidei e durante a gestação, 3 meninas que eu não conhecia me enviaram e-mails para revelar os casos que tinham com ele. Elas me encontraram porque ele postava várias declarações no Facebook para mim. Bem, eu li e não respondi a nenhuma das mensagens. Imprimi os e-mails e mostrei para ele. Ainda assim, ele negou tudo. E eu, feito uma tonta, resolvi levar a nossa história adiante. Eu pensava que ele ficava comigo enquanto era comprometido porque gostava realmente de mim. E quando estivéssemos juntos, seria diferente. Mas agora, a traição era diretamente comigo. Algum tempo depois, eu encontrei outra troca de e-mails dele com uma quarta mulher. Só que eu ainda achava que ele poderia ser um bom pai. E por isso, mais uma vez, eu ainda continuei com ele. Ao meu ver, uma traição ocasional pode acontecer e ser perdoada. Mas em alguns casos, ela é falta de índole. E isso não muda. Pois eu fui traída por ele o tempo inteiro, desde que o conheci. A nossa história durou cerca de 13 anos. E quando a minha filha completou 1 ano, eu passei a me sentir muito sozinha e já não confiava mais nele. E aos poucos, a minha paixão foi se esvaindo, e foi quando nos separamos. Bem, hoje faz 1 ano que eu moro junto com outro homem, e as traições do meu ex não me mudaram, pois continuo pensando como antes, que não adianta bitolar e precisa haver confiança no relacionamento, porque quem quer trair vai sempre arrumar um jeito. Bem galera, este é o relato de hoje, não se esqueçam de deixar o like e hoje às 20 horas aqui no Elite Oculta tem mais um relato inédito, então não percam. Outra coisa galera, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse novo conteúdo de vídeo que está saindo aqui no canal ao meio-dia. O que vocês estão achando? O que está impactando o relato para vocês? Se vocês gostaram da nova temática de vídeo, deixem aqui nos comentários, beleza? Eu prometo estar lendo comentário por comentário e, dependendo do comentário, até mesmo respondendo. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse novo tema de vídeo, se vocês estão gostando ou se querem que mude alguma coisa. Eu deixei este horário, que é um horário mais leve, para contar relatos que não sejam de terror, porque eu estava vendo que muitos dos inscritos têm medo de acompanhar os relatos até o final. Então, a taxa ali de visualização e de tempo assistido no vídeo é sempre, exemplo, se um vídeo tem 10 minutos, tem inscrito ali que assiste até 4, 5 minutos, o que não é interessante para o canal, porque o interessante mesmo é vocês assistirem um relato do começo até o fim, beleza? Então, acredito eu que essas histórias aqui são mais impactantes, são mais envolventes, como se trata, né, de uma trama e tem aquele desembolar todo da história, com certeza vocês vão ficar curiosos para saberem do final. Então, por isso eu optei por este novo formato de vídeo e esse novo tipo de história. Então galera, é isso. Já falei, né, que hoje às 20 horas tem relato inédito aqui no canal. Não percam. E
Amanhã, meio-dia, mais um relato inédito aqui no Elite Oculta. Boa noite. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago mais um relato aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem este vídeo nas redes sociais. O nome do relato de hoje é A Bruxa. Galera, eu quero avisar para vocês que o link do WhatsApp já está atualizado. Então, quem quiser entrar no grupo, não só o canal Elite Oculta, como vários outros canais de terror, também participam do grupo. Então, o link do grupo está aqui na descrição desse vídeo. Então, agora vamos começar o relato, né? O título do relato é A Bruxa. E vamos lá. Boa noite a todos do canal. Até hoje, eu não tenho uma explicação lógica para explicar o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver todos os relatos que tem por aqui, eu resolvi contar para vocês. Bem, era mês de janeiro, e os meus filhos estavam de férias, e a minha esposa também tinha tirado férias do trabalho. Então ela acabou levando a criançada para a praia. Eu fiquei sozinho em casa, mas iria encontrá-los no final de semana na praia. Era uma terça-feira, era lua cheia e eu já estava em casa, relaxando depois de um dia de trabalho. Estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante e vendo seriados de comédia na TV. Bem, algum tempo depois, lá fora começou um desses brutal temporais de verão, que inundam toda a cidade. E de tempo em tempo, um raio caía perto da casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Logo, um raio caiu perto da casa, soltando um trovão ensurdecedor quase no mesmo instante, e me deixando na mais completa escuridão. Bem, era tudo o que eu precisava. Sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche e tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Um pouco antes de parar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Porém, eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, e normalmente iluminando a casa sempre que rasgavam o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto, e depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu e eu decidi não ir procurar a vela naquele instante. Decidi deitar mais ainda no sofá, tirar um cochilo até a luz voltar. Bem, ali eu dormi por um bom tempo. Então acordei no meio da noite, sentindo um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da madrugada. Eu estava com as costas completamente doídas e decidi que era melhor ir dormir na cama. Mas antes, eu ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois era uma janela difícil de abrir, e eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Bem, mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Porém, no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficam os quartos. Era alguma coisa pequena caindo no chão. Eu pensei que provavelmente deveria ter mais alguma janela aberta e que o vento talvez tinha derrubado algo. Mas logo após, eu ouvi algo que me gelou a alma.
Eram passos pesados correndo pelo corredor de cima. Eu fiquei quieto, tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvia nada. E aqueles passos haviam parado. Eu tentei me acalmar dizendo que talvez fosse um gato que tinha entrado pela janela da cozinha, ou talvez de alguma outra janela lá de cima que estivesse aberta. Mas no fundo eu sabia que seria impossível um gato fazer aqueles passos pesados. Depois de um tempo, sem ouvir mais nada, eu continuei andando na direção da escada. Mas antes de chegar lá, eu ouvi aqueles passos novamente. Bem, dessa vez eu sabia que não era gato, pois um gato não andava daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede para ver se a energia havia voltado, mas nada. A casa ainda estava sem energia. Eu fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. Eu fui até a escada e comecei a subir bem devagar. Coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho, mas não via nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção e olhando cada canto escuro para ver se via algo. E foi quando do andar de baixo veio um grito como nenhum outro grito que eu já tinha ouvido. E parecia um trem freando. Era agudo e estridente e muito alto. E quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. E então eu saí correndo para o meu quarto. E quando eu saí da escada, eu fiz a curva na direção do meu quarto e pude ouvir os passos lá dentro. Na hora, eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, porém eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passos e o que tinha dado aquele grito no andar de baixo. Eu ainda estava pensando no que ia fazer. E foi quando a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Eu abri a porta do banheiro, fechei ela atrás de mim e fiquei sem saber para onde correr. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro de alguma coisa pulando na pia. E eu estava completamente apavorado. Resolvi descer correndo a escada e ir para o meu carro para sair da casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau da escada, eu vi uma coisa parada lá embaixo, no pé da escada. Como tinha muita pouca luz vindo do lado de fora, não dava para ver direito o que era. Mas de repente, a energia voltou por uns 3 segundos e logo em seguida acabou novamente. E nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Era uma velha muito magra, com uma pele avermelhada, e vestia uma roupa cinza, mas bem esfarrapada. Tinha o cabelo bem branco e desgrenhados e completamente embaraçados. E ela não parecia ter mais do que uns 50 centímetros de altura. Quando a luz voltou e apagou, o meu olho já havia desacostumado com o escuro. E eu já não conseguia ver mais nada agora. Eu não sabia se aquela velha ainda estava lá embaixo, ou se tinha fugido para o outro lado. Ou pior, se ela estivesse subindo a escada. Mas rapidamente, eu vou até a janela e quando olho para a escuridão da noite, eu pude ver aquela velha ao longe voando em uma vassoura, dessas vassouras de palha, e juro que escutei ela dar uma gargalhada estridente. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos, e me tranquei lá dentro.
prestando atenção para ver se ouvia algum som vindo de dentro do quarto, e nada. E o que quer que fosse que tinha lá fora já havia ido embora da casa. Mas mesmo assim, eu fiquei lá dentro até o amanhecer. E quando olhava pela janela, eu via o vulto daquela velha passando na vassoura, subindo no telhado e correndo por cima das telhas. E quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio. E eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu estava. E quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda na casa, procurando por qualquer sinal de que eles estavam ainda por lá. Mas acontece que nem sinal de que aquela velha esteve por lá eu encontrei. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta novamente. E eu acho que foi por ali que aquelas assombrações entraram e depois saíram. Bem, mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei na casa inteira e não encontrei nada. E antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. Bem, eu não sei o que eram aquelas criaturas, ou bruxas. E também não sei como chegaram na minha casa, e o que elas queriam. E nunca mais eu vi sinais delas. Espero nunca mais ver novamente. Boa noite. Bem, galera, este foi o relato de hoje. Você ainda que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o like aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E lembrando vocês que hoje, às 20 horas aqui no Elite Oculta, tem vídeo inédito. Então, desejo a todos uma boa noite. Fala, galera que acompanha o canal Elite Oculta. Eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato para vocês. E quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá. O meu Instagram é fael.portinari. E se você também tiver um relato assombrado, envie para o e-mail do canal. O e-mail é relatosdaeliteoculta@gmail.com. Então vamos para o relato de hoje. A Casa no Limbo. O relato que eu vou contar aconteceu no ano de 1995, quando eu estava frequentando uma faculdade em São Paulo. Eu estava entrando no segundo semestre do último ano. Em um final de semana, eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe. Ela morava em uma cidade que fica a 3 horas e meia de São Paulo. Eu, toda confortável no carro, ouvindo a música que o rádio tocava. E bem, já estava dirigindo quase que meia hora, quando vi uma placa pendurada em um poste que estava escrito Chácara à venda. E embaixo tinha uma flecha apontando para uma estradinha de terra isolada e empoeirada do lado da rodovia. Eu pensei em dar uma olhada, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade e sempre gostei de morar em chácaras, pois eu morava em uma quando morava com os meus pais. Então, parei o carro, dei a ré e fui para a estradinha de terra. E depois de uns 15 minutos nela, a casa apareceu lá na frente. Era uma casa branca de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente. Impressionada com a beleza da casa, eu não notei o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele. Eu parei na frente da casa, peguei a minha câmera fotográfica, porque eu tinha levado para tirar umas fotos da minha família. E então, a usei para tirar umas fotos da casa e mostrar para a minha mãe, para ver o que ela achava do que poderia ser a minha futura casa. A casa tinha uma pequena cerca de madeira, com um pouco mais de 1,5 metros de altura e um portãozinho de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores e tinha uma mesa de madeira nela.
Eu fiquei no portão e toquei a campainha. Um pouco depois, a porta da frente abriu e uma mulher já de idade avançada, vestindo uma calça preta e uma blusa marrom, veio ao meu encontro. Ela era baixinha, um pouco gorducha, e tinha a cabeça coberta de cabelos grisalhos. Ela falou um bom dia, todo simpático e com um sorriso que ia de orelha até orelha, como se já me conhecesse. Eu tirei fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. E depois de ter visto a casa toda, eu voltei para o meu carro e segui o meu caminho. E enquanto eu voltava para a rodovia, uma sensação de felicidade e contentamento se apossou de mim. E eu pensei comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos a um preço que eu podia pagar. Uma semana depois, já de volta para São Paulo, eu fui em uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filmes. Peguei as fotos e voltei para a minha casa. E então liguei para minha mãe para falar que no final de semana eu ia lá novamente para mostrar as fotos da casa. E enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei na sala para ver as fotos. Eu peguei aquele envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito. O telefone que eu segurava com a cabeça e o meu ombro logo caiu no chão, junto com as fotos. Eu pulei para trás, passando por cima do sofá, e parei atrás dele olhando as fotos no chão. Eu estava chocada e não acreditava no que estava vendo. Então, eu me toquei que a minha mãe ainda estava no telefone e deveria estar assustada. Eu peguei o telefone e ela estava falando. Alô, filha, você está bem? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela esperar um pouco. E depois de um tempo em choque e um pouco confusa, eu juntei coragem e abaixei até o chão para examinar melhor as fotos. Bem, não eram as fotos da casa que eu tinha visto, mas sim de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os quartos estavam negros feito carvão, as paredes completamente chamuscadas e somente o resto das estruturas do que algum dia já havia sido alguns móveis. Parecia que a casa tinha sido devorada pelo fogo. O choque e a confusão logo se transformaram em medo. Eu pensei que eu poderia ter pegado as fotos de outra pessoa. Mas as fotos que eu não tirei da casa estavam lá, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. E aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei. Simplesmente queimei todas, sem um segundo de pensamento de reflexão. No final de semana, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. E fui pela mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui devagar na rodovia procurando a placa de chácara à venda. E a estrada empoeirada e isolada. E para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço da rodovia e não achava a estrada que eu tinha pego antes. E desde aquele dia, eu não sou mais a mesma. E se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, é capaz de eu acreditar. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu, e que eu não vi a casa e nem as fotos, e que eu imaginei tudo. Bem, mas ele estava errado, pois as fotos comprovavam a veracidade... De novo? Pois as fotos comprovavam a veracidade da minha história. Pena que eu as queimei. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Bem, eu já tive vários sonhos com aquela casa.
Porém, no meu sonho, ela está completamente igual nas fotos. E as pessoas que estão na casa usam roupas velhas e têm os olhos negros. E quando me notam ali, todos ficam irritados com a minha presença e começam a gritar para que eu vá embora. Bem, este é o meu relato. Boa noite. O que dá a entender aqui, galera, é que na verdade, né, ela não estava no limbo. Aqui, pelo que dá a entender, é que ela estava na famosa Sete Além. Mas o interessante aqui é que quando ela viu a casa estava nova, né? Ou talvez seja uma dimensão paralela com Sete Além, eu não sei. No canal aqui já saiu muitos relatos sobre Sete Além. Mas a última descrição que ela dá aqui das pessoas com roupas velhas e os olhos negros é exatamente o tipo de pessoa que vive em Sete Além. Então, quem acredita em Sete Além, deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E lembrando de manter o respeito com os outros membros do canal. E você ainda que não é inscrito no Elite Oculta, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Quem não me segue no Instagram, meu Instagram é fael.portinari. E se você tem um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdaeliteoculta@gmail.com. E lembrando também que hoje, às 20 horas, temos vídeo aqui no Elite Oculta. Então, nos vemos mais tarde. Boa noite. Fala galera que acompanha o Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e trago mais um relato aqui nessa noite, que eu tô gravando à noite, mas o relato vai sair ao meio-dia. Galera, antes de começar o relato eu quero pedir vocês para se inscreverem no canal, quem ainda não for inscrito, deixem um like e também queria pedir para quem gosta de histórias e relatos de terror, se inscreva no canal do meu irmão. O nome do canal é Depois da Meia-Noite, o link tá aqui na descrição do canal, ele se chama Kaique. Então, vamos lá. O relato de hoje, o título aqui para mim tá A Casa da Macumba. Como eu tinha falado para vocês, eu não ia trazer relato no sábado e nem no domingo ao meio-dia. Só que eu fiquei com vontade de trazer um relato aqui ao meio-dia, que eu gostei muito desse relato. Então, vamos lá. Os relatos que eu trago ao meio-dia não são relatos de terror, mas no caso de hoje vai ser, ok? Então, o relato chama A Casa da Macumba, mas é um terror mais leve, mais light, então dá pra vocês assistirem de boa. Então vamos lá. Bom dia a todos, eu me chamo Anderson e queria relatar algo de sobrenatural que aconteceu com a minha família. Bom, graças a Deus, nunca presenciei nada do que vou relatar, mas várias pessoas da minha família e outras pessoas não tiveram a mesma sorte que eu, e tudo se passou na casa da minha avó materna. A minha avó mora nessa mesma casa há mais de 40 anos, e a casa é muito antiga mesmo, e nunca passou por uma reforma, e é um pouco grande. O quintal é bem grande, tem várias árvores e entre elas um limoeiro que teve algo paranormal que contarei mais para frente. A primeira e mais antiga história a minha mãe sempre conta. Apesar dos protestos da minha avó que não queria que fosse contado, pois tinha medo de assustar a mim e aos meus irmãos. Ela conta que quando ela tinha uns 15 anos, ela namorava um rapaz. E saíram ela, o namorado, a minha tia com o namorado e a minha avó. E quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é a entrada da casa, não acreditaram no que viram. Um enorme cão negro de olhos vermelhos estava ali parado, rosnando em direção a eles. A minha avó repreendeu aquilo, e diante de seus olhos, a criatura deu um grito, virou fumaça e desapareceu.
A fumaça deixou um forte cheiro de enxofre, que a cozinha teve que ficar com a porta e janela aberta para sair o fedor. Nós somos ao total apenas 6 primos, e eu era o caçula. E como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa dela. E dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu, a minha avó e a minha prima na cama, e os meus 2 primos, que eram mais velhos, dormiam no chão. E por vários anos foi assim. Mas a minha avó passou a dormir sozinha aos finais de semana, depois que algo muito assustador aconteceu com o meu primo do meio. Num desses finais de semana, não lembro ao certo o que aconteceu. Mas acontece que só esse meu primo pôde ir pousar lá na casa. Então, ele, em vez de dormir no chão, ele dividiu a cama com a minha avó. Tudo estava normal. Mas foi quando, no meio da noite, a minha avó acorda com um grito de pavor. Era o meu primo. E assustada, a minha avó perguntou o que tinha acontecido a ele. Ele, chorando em pânico, só conseguiu falar que puxaram o seu pé. E como o interruptor fica longe da cama, alguém tinha que acender a luz, mas o meu primo não tinha coragem de se levantar. E só conseguia chorar e gritar. A minha avó então se levantou e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, claro, não havia ninguém e nem nada por lá. Então os 2 saem do quarto e vão para a cozinha para o meu primo beber água e tentar se acalmar. E ele dizia que era uma mão muito áspera que havia o puxado. E quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala, que fica do lado do quarto, ligar e desligar muito rápido e sem parar. E ficou assim por alguns segundos, e só parou quando a minha avó começou a orar. Porém, por volta de umas 3 da manhã, ela e o meu primo foram acordados novamente, mas dessa vez por algo pesado rodeando a casa e rosnando. E daí eles não conseguiram mais dormir. Bem, eu nunca vi nada desse tipo, mas me lembro bem de uma noite, antes de conseguir dormir, ter ouvido o portão se abrir, pois ele faz um pequeno gemido quando se abre. E eu achei que fosse um dos meus primos chegando do baile. Daí, eu tive claramente a sensação de alguém vindo se aproximando da janela para bater nela. Pois sempre quando algum primo chegava do baile, ele fazia isso mesmo para abrirem a porta. Mas não bateram. E eu tinha certeza que tinha alguém parado diante da janela. E eu nem preciso dizer que nenhum dos primos voltaram a dormir lá, depois de saberem o que acontecia de sobrenatural na casa. Como eu disse anteriormente, a casa é meio grandinha. E teve uma época que a minha avó começou a alugar 2 cômodos dos fundos da casa, e passaram vários inquilinos por lá. Mas um deles, certamente, nem sonha em voltar a se hospedar por lá. Este inquilino tinha fama de ser meio arranjador de confusão, e sempre aprontava alguma. Uma noite, no meio da madrugada, quando a minha avó já tinha ido dormir, ele resolveu roubar limão do fundo do quintal. E não demorou muito, e a minha avó acordou com berros, e foi ver o que estava acontecendo. Ele já estava na cozinha, branco como uma vela, falando que havia um cão negro de olhos vermelhos embaixo do limoeiro e que do corpo dessa criatura saía fumaça. O cão rosnou para ele e em seguida virou uma carcaça de ossos, afundou no chão de terra, desaparecendo diante os seus olhos. No outro dia, ele pegou as suas coisas e se mandou dali.
Ainda para ajudar um pouco, a atmosfera que ronda aquela casa é muito pesada. Uma das inquilinas era macumbeira e vivia fazendo trabalhos de magia negra no quintal. Segundo ela, a energia daquele lugar era muito forte, o que proporcionava o êxito dos seus trabalhos. Na verdade, ocorreu um fato sim comigo. Mas não tão assustador quanto com os outros membros da família. Logo na entrada da sala não tem porta, só o buraco onde deveria ter uma. E lá há um quadro que retrata a Virgem Maria. Um dia, logo ao entrar na sala, eu fixei o olho nesse quadro, pois a figura nele parecia estar te olhando, não importa qual o ângulo que você esteja. Mas quando de repente, a figura de Maria no quadro piscou para mim. Achei que era coisa da minha cabeça, mas enquanto encarava o quadro, aquela figura foi abrindo um leve sorriso, e isso foi o suficiente para mim sair correndo dali. A minha família achou que fosse algo de ruim que tentou me pegar, mas eu não acredito, ou prefiro não acreditar. Bem, tirem as suas próprias conclusões. A minha mãe, quando era mais nova, relatava que viu meu primo indo para o quintal e subindo no pé de limão. Então, ela aproveitou e foi até lá e pediu para ele tirar 2 limões grandes para ela fazer um suco. Bem, ela não via ele direito em cima do limoeiro e via somente uma silhueta balançar entre as folhas. Então, logo, ela escutou o portão da frente da casa se abrindo e a voz do meu primo chegando, e ela ficou paralisada. Porque se o meu primo estava chegando da rua, quem estava em cima do pé de limão? E quando ela olhou para cima, ela vê um ser avermelhado com chifres, rabo, dentes pontudos e um sorriso malicioso para ela. A minha mãe até desmaiou de medo, e quando acordou, já socorrida pelo meu primo que acabara de chegar, já não tinha mais nada ali em cima do limoeiro. A minha avó já está bem velhinha e deixou no testamento a casa para a minha mãe e para a minha tia. Hoje eu estou com 21 anos e penso em pedir a casa quando ela se for, para quando eu me casar. Mas será mesmo que eu terei coragem em ficar por lá? Boa noite. Bem, galera, esse aqui é o relato de hoje. E não esqueça que hoje, às 20 horas aqui no Elite Oculta, tem coletânea de relatos. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Eu não lembro se eu falei, mas se eu não falei, vão lá no canal Depois da Meia-Noite, que é o canal do meu irmão, e se inscrevam no canal. Lá sai relato todos os dias. E acredito que vocês vão gostar. Obrigado por terem assistido até aqui e boa noite. Fala, galera do canal Elite Oculta, aqui é o Fael Portinari. Galera, eu tô passando aqui rapidinho para falar para vocês que nesse mês, esse vídeo aqui vai ser o último vídeo do meio-dia, beleza? O Gabriel Brant, que narrava os relatos do meio-dia, ele não vai mais poder narrar os relatos. Pelo menos esse mês não. Ele disse que não dava mais, que tava ficando pesado para ele. Eu não entrei em detalhes não. Mas eu vou estar narrando o vídeo de hoje, do meio-dia, mas a partir de amanhã não vai ter mais, pelo menos esse mês, ok? Até eu encontrar outra pessoa, homem ou mulher, para estar narrando aqui os vídeos. E outra coisa também, a partir de hoje, esse aqui vai ser o novo formato de vídeo, beleza? Eu não estou colocando mais imagens por causa de direitos autorais. Isso dá muito problema no YouTube. Vez ou outra eu tenho que estar tirando um relato ou outro ali, porque imagem também tem direitos autorais, não é só vídeo não, beleza? E galera, uma notícia boa sobre as lives. A partir de sexta-feira, às 10 horas da noite,
Toda sexta, às 10 horas da noite, vamos ter live lá na Twitch, ok? Então quem não me segue ainda na Twitch, me sigam lá. O link da Twitch tá aqui na descrição desse vídeo. Então, toda sexta-feira, às 10 horas da noite. E não é Twitter, é Twitch. Twitch, beleza? Não esqueçam. Então, corram lá e me sigam. Agora vamos para o relato. Há meses atrás, eu sofri um acidente de carro numa das avenidas expressas que pego para o trabalho. E por conta disso, eu fui internado no hospital da minha cidade. A minha pressão estava alta. A minha cabeça parecia que ia explodir. O meu peito pegava fogo e a cada batida do meu coração era como se alguém cravasse uma tora de madeira em mim. Como se eu fosse um vampiro. Era uma dor indescritível e, sinceramente, eu não desejo aquela dor para ninguém. E por não estar com as devidas proteções, eu acabei batendo a cabeça e a região do tórax. Tive que passar aquela noite em observação. Mas como eu não tinha fraturado nenhum osso, segundo os médicos, uma noite em observação e alguns analgésicos eram suficientes para o meu caso. E no outro dia me deram alta. Claro, caso contrário, eu talvez não estivesse relatando as minhas memórias aqui. E até hoje, quando conto este relato, as pessoas insistem em me dizer que eu estava impressionado. E também em estado de trauma por conta do acidente. Mas eu sei bem o que passei naquela noite. Eu e a minha família não temos plano hospitalar. E por isso mesmo, sempre que precisamos de um atendimento médico, usamos o cartão do SUS, dado pelo governo. O quarto do hospital da minha cidade é uma verdadeira desgraça. As paredes são sujas, manchadas, sabe-se lá com o quê. Teias de aranha pendendo do canto no teto. E quando há um ventilador de teto, ele faz mais barulho do que ventila. Por outro lado, o chão é daqueles ladrilhos vermelhos que doem à vista. E sempre exalam um cheiro forte de detergente. Como se aquilo não bastasse para eliminar os vírus. As marcas são bem antigas, como grandes cinzas, colchonetes de couro, cheio de remédios e lençóis que 500 mil de pessoas já utilizaram. Na ala onde eu fiquei, como sempre, eu tinha que dividir o quarto com pelo menos mais 4 enfermos. E quando as famílias vão visitar os enfermos, aquilo vira a fila de um banco no dia do saque da aposentadoria. Mas naquele dia só havia eu, e a minha mãe que me acompanhava, e uma garota do lado. Ela estava grávida, mas não estava para dar à luz. Pelo menos foi o que disseram. Ela havia sofrido uma queda enquanto descia da moto do seu companheiro, e o barrigão havia batido no solo. Quando eu fui levado para o quarto, ela já estava lá, e havia uma senhora sentada aos pés da maca dela que chorava muito, e um homem ao lado dela que não lhe tirava os olhos. A menina dormia. Estou dizendo menina porque é o que literalmente ela era. E depois que a senhora que a acompanhava nos falou que era a mãe dela, ela nos contou o que aconteceu. Nos falou que ela tinha somente 15 anos e que se chamava Ana. A velha contou que a menina não acordava mais desde a queda e que os médicos haviam feito uma cirurgia para retirar a criança,
e havia morrido. Neste ponto, a velha chorou muito. A minha mãe a confortou até que ela se recompôs. A velha disse que não sabia se ela acordaria logo ou se sobreviveria, pois a garota havia perdido muito sangue com a morte da criança. Bem, à noite eu tentava dormir e não conseguia, pois alguém se lamentava de dor no quarto ao lado. Olhei para minha mãe, que dormia em uma das macas vazia. A senhora, mãe da Ana, dormia em uma cadeira de plástico ao lado da filha, segurando-lhe a mão. A cabeça da velha estava afundada no peito, e um ronco fraco denunciava que, mesmo imóvel, ela estava viva. Já Ana não se movia e nem fazia barulho. Eu estava imóvel na maca fria. O soro que me era aplicado, levando analgésicos e vitaminas, me fazia apagar minuto após minuto e reduzia a minha mobilidade. O sabor amarante de medicação era constante em minha boca, me fazendo salivar. E sempre que eu acordava, eu ouvia lamentos como se viesse de um quarto ao lado do meu. Era como se uma garota reclamasse de dores enquanto chorava. Ouvia por vezes choro de bebê e vultos como de alguém passando de um lado para o outro pelo hospital afora. Era a silhueta de algo muito alto e físico muito forte que rondava por muitas vezes o hospital, me fazendo crer que era o vigia ou algum acompanhante. O meu celular não estava comigo, então eu não sabia ao certo que horas eram. Apaguei novamente e acordei com um cheiro forte de perfume feminino dentro do quarto. Os lamentos aumentavam e um som como os de tamanco de madeira enchia o quarto, me fazendo crer que alguém caminhava calçada nesses tamancos. Eu já não conseguia me mexer, exceto a cabeça. Bem, mas a fala não saía de minha boca. Era como se eu estivesse imobilizado, e tudo que eu poderia fazer era ouvir e ver algumas silhuetas que caminhavam no quarto naquela noite. Uma presença nefasta tomou conta do quarto. Eu podia sentir um cheiro de carne podre, como de um cadáver, enchendo o quarto. Agora, a lamentação era como se fosse dentro daquele ambiente. A minha aflição foi tão grande que eu comecei a chorar. Tentava a todo custo me mexer e clamar por ajuda, mas era em vão. E os meus músculos estavam travados. Até que veio até mim um ser de aparência pútrida, e era como uma velha de vestes negras e rasgadas. E no lugar dos olhos haviam 2 buracos de cor preta. E da sua boca escorria algo viçoso da mesma cor. Aquilo acariciou a minha pele me olhando. As lágrimas corriam pelos meus olhos. As mãos daquela coisa eram geladas como de um cubo de gelo. E uma das mãos, aquela coisa se apoiava em um cajado longo de madeira. E enquanto continuava a me acariciar com a outra mão, me olhando bem de perto, enquanto soltava uma risada baixinha como um resmungo. Bem, eu, que até esse dia era ateu, comecei a clamar pelo nome de Deus, o pedindo para me salvar. Acho que nunca tive tanta fé como naquele dia. E aos poucos, aquilo foi se afastando como se fosse arrastado dali. Ainda permaneci naquele estado paralítico. Cheguei até a pensar
que de fato tinha perdido os movimentos do corpo por conta do acidente. E em total desespero e chorando muito, eu fiquei olhando para a porta do quarto. E vi quando uma equipe de paramédicos entrou no hospital com uma maca e um corpo de um homem. E atrás desses paramédicos, um outro homem de terno que segurava um rapaz e aparentemente estava decepcionado ou triste com algo que eu não sei bem explicar. Bem, a noite foi longa, com aparições de pessoas nos corredores e um vulto preto que, hora ou outra, aparecia na janela do quarto. Eu acabei apagando e só acordei no meio-dia. Os meus movimentos haviam voltado. E no meu quarto só estavam a minha mãe, a minha tia e eu. Os médicos já haviam me dado alta. E a minha família estava esperando apenas eu acordar para irmos embora. Perguntei à minha mãe onde estava a senhora e a sua filha que ficaram na cama. E ela respondeu que aquela mocinha havia morrido durante a noite de hemorragia interna. E que o marido dela havia se matado na noite passada por não suportar a perca do filho e da esposa no único dia. Contei para minha mãe imediatamente o que tinha passado na noite anterior. Mas ela não deu a mínima. Disse que eu estava impressionado e que não tinha acontecido nada. Mas o porteiro, que ouviu a nossa conversa, retrucou a minha mãe, dizendo que ele mesmo já tinha visto muita coisa sobrenatural naquele hospital. E também, a coisa que eu havia visto era a desgraça, que tinha vindo ver o que se passava e se tinha alguma alma pecadora para ela levar para o inferno com ela. Depois disso, eu entrei para a igreja. Bem, eu não perco uma missa, e todos continuam achando que no máximo eu tive uma paralisia do sono, e que tudo que vi era apenas coisa da minha cabeça ou por conta dos medicamentos. Porém, essas coisas só sabe quem passa, e essa é com certeza uma delas. Boa noite. Bem, galera, recado aqui pra vocês, a partir de amanhã não teremos mais relato ao meio-dia, beleza? Porque eu tô de mudança, tô mudando pra outra casa, então pra mim fica agarrado gravar relato às 20 horas e ao meio-dia. Então vamos ficar apenas com os relatos das 20 horas, beleza? O Gabriel Brant, o nosso narrador do meio-dia, ele disse que não vai mais narrar vídeo pro canal Elite Oculta. Então vocês vão ter que se contentar aí só comigo. Tranquilo? Mais uma vez, não esqueçam de me seguir na Twitch, porque toda sexta-feira às 10 da noite vamos ter live lá, beleza? O link da Twitch está aqui na descrição do vídeo. Boa noite. Fala galera, eu sou o Rafael Portinari. E antes do vídeo começar, eu quero que você conheça o meu novo canal Rafael Portinari. E hoje saiu vídeo inédito no canal. E o nome do vídeo é Invoquei Lilith pelo tabuleiro Ouija. O ponteiro se mexeu sozinho. Então cliquem aqui na descrição desse vídeo, que lá vai estar o link do meu novo vídeo do canal Fael Portinari. O ponteiro saiu. O ponteiro saiu pra cá. Fala galera do YouTube, eu sou o Rafael Portinari e no vídeo de hoje eu trago dois relatos para vocês assistirem enquanto almoçam ou fazem qualquer outra coisa. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês é que tá saindo vídeo no meu novo canal, o canal Fael Portinari. E semana passada saiu o vídeo que eu tô jogando Ouija com os meus amigos e durante o jogo acontecem vários fenômenos sobrenaturais.
O vídeo tá muito legal, eu queria que vocês fossem lá, dessem uma passadinha no canal e deixassem um like. E você ainda que não é inscrito, se inscreva lá no meu outro canal, que agora vai estar saindo vídeo toda semana. Lembrando também, quem não me segue no Instagram, o meu Instagram é fael.portinari. E o primeiro relato de hoje é a estrada amaldiçoada da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. Então vamos lá. Estou aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo em uma semana de quaresma. Eu e a minha família estávamos passeando de carro. Bem, nós morávamos na cidade de Barra do Corda e fomos andar de carro e decidimos ir até Presidente Dutra. Fomos visitar um amigo meu e da minha esposa. Bem, foi uma longa viagem. E quando eu e a minha família estávamos chegando na estrada que levava até a cidade de Presidente Dutra, eu e os demais ficamos aterrorizados com o que vimos. Bem, todos nós vimos uma criatura muito parecida com um cachorro pastor alemão misturado com um pitbull. E quando a criatura nos viu, aquilo começou a correr atrás do carro. Mas com muita sorte, eu consegui escapar. E depois de alguns minutos, nós vimos também outra criatura, porém, essa era muito magra e bem alta. Ele também correu atrás do meu carro, e eu fiquei com muito medo. Os meus filhos começaram a chorar, e a minha esposa disse que era melhor a gente voltar para casa. Porém, eu decidi que íamos continuar com a viagem. Bem, chegando na casa do meu amigo, ele nos ofereceu café. Porém, já estava muito tarde e eu não aceitei. Eu contei a ele tudo o que aconteceu enquanto íamos até a casa dele. E ele disse que aquela estrada, em noite de lua cheia, ficava amaldiçoada. E disse também que uma moça havia morrido de acidente bem naquele lugar. Bem, eu não gostava muito dessas histórias de assombração. Então, rapidamente eu mudei de assunto e depois fomos jogar um dominó. Os meus filhos foram brincar com os filhos do meu amigo. E depois, quando se passou mais ou menos umas 3 horas, a minha esposa disse que estava muito cansada e queria voltar para casa. Bem, eu chamei os meus filhos e fomos embora. E quando estávamos passando pela mesma estrada, o carro misteriosamente furou o pneu. E quando descemos do carro, vimos a uma longa distância uma mulher de vestido branco. Ela veio caminhando em passos lentos até nós e me pediu carona. Bem, aquela mulher que estava com um sorriso meigo, de repente, ela começou a me olhar com muita fúria. Então, gritando, ela disse que estava com fome e muita sede. Bem, eu disse a ela que eu não tinha água e muito menos comida. Ela, com muita fúria, começou a gritar para nós. De novo? Ela, com muita fúria, começou a gritar que iria nos matar. Mas logo do outro lado da estrada passou um caminhão. E assim que o caminhão passou por nós, aquela mulher simplesmente havia desaparecido. Bem, eu, sem entender nada, deixei esse fato pra lá para não assustar os meus filhos. Então, eu e os meus 2 filhos mais velhos empurramos o carro. Bem, percebemos que não havia outra escolha, pois naquela noite tínhamos que dormir na casa do meu amigo. Então, empurramos o carro até a casa dele, pois havíamos andado pouco. E a casa dele estava bem perto. Chegando lá, eu e os meus filhos colocamos o carro na garagem do meu amigo e depois entramos para dentro da casa dele. Conversamos um pouco e depois fomos dormir. A minha esposa disse que estava com medo, pois a casa do meu amigo ficava bem na beira da estrada.
mas como estávamos muito cansados, logo pegamos no sono. E depois de algumas horas, ouvimos alguém bater na porta. Então, ouvimos o meu amigo abrir a porta e depois só ouvimos alguém cair no chão. Eu e minha família nos escondemos e então foi aí que eu vi a mesma mulher que eu havia visto na estrada pedindo comida e água. Ela entrou no quarto e parece que ficou procurando alguém. E como nós estávamos embaixo da cama, só vimos o pé daquela assombração. E depois de mais ou menos 2 minutos, ela ali parada, ela logo saiu e foi embora. Saí debaixo da cama e fui até o meu amigo. Acordei ele e ele me perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ele que era o fantasma da moça que havia morrido. Então, ele me mostrou a foto dela que as pessoas haviam mandado para ele pelo Zap. E foi aí que eu percebi que era a mesma moça. O meu amigo não se lembrava de nada. A única coisa que ele lembra é de ter aberto a porta e em seguida desmaiado. Bem, ele tinha uma bomba de encher pneu de carro. E depois de encher o pneu, eu percebi que daria tempo suficiente até chegar em um posto de gasolina e encontrar uma borracharia. Então, antes de ir embora dali, eu perguntei para ele por que ele não me disse antes que tinha uma bomba de encher pneu. E ele disse que não falou nada porque não gostava de ficar ali sozinho e queria a nossa companhia. Bem, eu peguei a minha família e voltamos para casa naquela madrugada. Boa noite. Bem, galera, vamos para o segundo relato de hoje. Os cães do inferno vieram na quaresma. Olá, eu me chamo Nilson, tenho 20 anos e moro na região norte do país. Eu já tinha me decidido que não falaria disso com mais ninguém. Entretanto, ao dividir a minha experiência com as pessoas, eu penso que provavelmente isso me ajuda a esquecer esse absurdo que ocorreu, fazendo com que um dia talvez eu possa melhorar. Bem, é uma forma de desabafo. Este relato que vou narrar aconteceu comigo, o meu irmão Charles e o meu amigo Richard, há cerca de 8 anos atrás, quando no final de uma festa íamos para casa no meio da madrugada e nos deparamos com o bizarro. O relógio marcava 3 horas da madrugada. O céu estava nublado e a noite estava muito escura. E foi quando saímos de uma festa de aniversário em direção às nossas casas. Claro, tínhamos bebido demasiadamente, mas por já estarmos acostumados, quase nem fez tanto efeito a bebida. Então saímos e pegamos a pista. E após andarmos por um certo tempo, o Richard então disse: vamos pegar um atalho que conheço. Nós concordamos e em seguida fomos. De repente, em uma certa parte do caminho, notamos um cheiro terrível. Era podre e muito azedo. Subitamente nevoou e não conseguimos ver mais nada. E o meu irmão disse: "Olha, o que é aquilo?" Olhamos e vimos vários cachorros passando de um lado para o outro, como que guardando algo. Entretanto, eles pareciam estarem mutilados. Então, logo um daqueles cães veio em nossa direção. E qual não foi o nosso espanto ao ver que ele não tinha um dos olhos. Entretanto, ele rosnou muito para nós. O Richard pegou um pedaço de pau e jogou no animal. A criatura se espantou e logo correu. O meu irmão xingou e reclamou que pisou em algo melado. Então, percebemos que o chão estava todo melado com uma gosma bem nojenta, sendo que aquele mau cheiro não parava nunca.
Dali a pouco começamos a ouvir vozes desesperadas gritando por socorro. E elas gritavam o seguinte: por favor, salve a minha alma! Salve a minha alma! E nós pensamos, é alguma palhaçada de algum imbecil querendo nos assustar. Bem, infelizmente estávamos errados, pois não existia ninguém brincando conosco. E o que nos fez chegar a esta conclusão foi quando vimos várias pessoas nuas e deitadas no chão, voltadas para cima e mexendo com os braços, como que se estivessem afogando. O meu irmão gritou: é um acidente! Claro, não poderíamos nos permitir fugir tanto da realidade, e aquilo só poderia ser um acidente horrível com muitas vítimas. Errados de novo, pois de repente chegamos bem perto para ver o que era aquilo, e concluímos que eram seres mutilados, que também eram tragados pelo asfalto, como que se afogando em um mar negro. A nossa fé nunca foi lá essas coisas. Entretanto, rezamos como monges ao assistir aquele absurdo. Mas não foi tudo. Aqueles pobres desgraçados exigiam a nossa ajuda, e alguns até pediam as nossas almas. Olhei para os dois, e eles, com seus olhos esbugalados, diziam o seguinte: "Ô Nilson, isso não está acontecendo. Diga que não está." Bem, não conversamos muito. Naquele momento, corremos feito loucos, pois concluímos, sem dúvidas, que aquilo era uma visão clara do inferno com as suas almas condenadas. No caminho, vimos algumas pessoas, mas não tivemos coragem de contar, pois eles poderiam achar que éramos loucos. E depois daquele dia eu parei de beber e de sair à noite, e também procurei uma religião. O meu amigo Richard morreu alguns meses depois, numa briga com o marginal por causa de uma rapariga. E o meu irmão viajou para o Nordeste, e fazem anos que eu perdi o contato total com ele. O divino foi o meu maior testemunho e me protegeu de ser levado à loucura naquele dia infame, o qual nunca mais esqueci e que me marcou de uma forma muito forte, fazendo com que eu agora acredite que os mistérios do além estão presentes em nosso mundo, não importam onde. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. E também dê uma olhadinha no meu outro canal, Fael Portinari, que o link tá aqui na descrição. Semana passada, como eu já disse no início do vídeo, eu lancei um vídeo lá onde eu jogo Ouija com os meus amigos. E algo muito interessante acontece durante a sessão do tabuleiro. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no canal Elite Oculta. Então nos encontramos mais tarde. Boa noite.